Olá, pessoal, boa tarde a todos. Desde já fico feliz em ver alguns rostos tão conhecidos, alguns rostos de pessoas que têm nos apoiado durante todo esse processo de live. E nesse momento iremos começar a nossa primeira live de 2022. 2022 promete com algumas lives muito legais que nós estamos preparando. E desde já, nesse primeiro contato, nós já vemos que os assuntos são muito pertinentes para a época em que nós estamos vivendo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Talmi Wagner, faço parte da equipe de sucesso do cliente, um dos especialistas aqui para estar ajudando vocês a trilharem rumo ao sucesso da empresa de vocês. Desde já quero dar boas-vindas a todos aqueles que entraram depois do nosso primeiro contato e queria agradecer a presença de todos vocês que já se encontram aqui nesse momento. Hoje vamos descobrir como as ferramentas do Google podem facilitar o processo de digitalização dos processos na nuvem. E para isso, nós contamos com a presença de 3 especialistas incríveis nessa área de GCP, que é a Débora Farias, ela que faz parte da nossa equipe da SafeTech, assim como também o João Fernandes. E para deixar ainda mais bonito nossa live, nossa equipe, nós temos a presença também do Henrique Ueda. Não confundam com Ioda, brincadeira, tá? Ele é um dos executivos de contas do Google Cloud, lá no Google. Então, desde já, pessoal, nós queremos agradecer a vocês 3 por esse momento de estarem aqui conosco, tá? Sintam-se muito bem-vindos e acolhidos pelo nosso time da SafeTech. E só queria, antes de passar a palavra para você, Débora, só queria deixar um comunicado que todos vocês que tiverem qualquer dúvidas ou perguntas, vocês podem deixar no chat, que nós iremos responder. E lembrando também que no final dessa live nós teremos alguns sorteios de alguns brindes para vocês, então peço que vocês fiquem até o final para que a gente possa estar, assim, comunicando a vocês esse processo de sorteio e que nesse sorteio também nós temos 2 consultorias sobre o GCP, então só aqueles que ficarem vão poder participar, tá? No mais, Débora, a palavra está com você e vamos nessa. Joia, obrigada, Talmi. Bom, queria agradecer a disponibilidade de todo mundo, tá? Em tirar um tempinho para ouvir a gente falar, né? Ouvir a gente falar sobre GCP, né? O que é o GCP, Google Cloud Platform, né? Como é que a nuvem, né? Qual o papel da nuvem na transformação digital da sua empresa, né? Então, hoje a gente vem destacar aqui, esse tema vai ser o tema da nossa conversa no decorrer aí da live, tá? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre o papel da nuvem, né, na transformação digital, a gente trouxe aqui alguns dados mercadológicos para a gente entender um pouquinho, né, sobre como é que está o mercado olhando esses investimentos em cloud, né? Então, a gente trouxe aqui um dado que o IDC Brasil, ele destaca como está, né, o investimento de infraestrutura digital em TI, né, no decorrer aí de 2020 até 2022, né? Então, ele fez uma timeline em relação a esses investimentos, né? A gente tem aí no início de 2020, né, a gente teve o estopim, né, da crise sanitária, que foi o estopim da Covid, né? Então, nessa época, os investimentos de TI vinham em ascensão, né? Até que as empresas se depararam num cenário que ninguém ainda tinha se deparado, né, que era essa questão da crise sanitária. Então, as empresas pararam, né, começaram a ter um foco no negócio, na continuidade do negócio, como é que as empresas elas iriam continuar o seu negócio com um cenário que nunca foi previsto, né, não foi vivido esse cenário. Então, o foco foi voltado para a continuidade de negócios, otimização de custos, na resiliência do negócio. Então, a gente teve uma desaceleração econômica no que tange investimento em infraestrutura digital, né? E aí, meados de 2021 para 2022, essas empresas elas precisaram se reinventar, né? se adaptar. Muitas empresas elas não estavam
preparadas, né, para ter todo o seu todos os seus colaboradores home office, né? Elas não estavam preparadas para serem digitais, né? Então, de meados de 2021, teve de novo essa ascensão, né? Essa curva, né, de investimento, ela veio aumentando gradativamente do meio da pandemia para cá, e isso porque as empresas elas precisavam se reinventar, né? Elas foram obrigadas, né, a olhar mais o lado digital. Então, hoje, o IDC Brasil, ele mostra que a gente está numa camada chamada Future Enterprise, né? E o que é esse Future Enterprise? Durante essa nova ascensão da curva de investimento, a cloud, ela foi extremamente importante, né, para impulsionar essa inovação das empresas que antes elas não tinham essa vivência 100% digital, né? Então, a cloud, ela veio para dar todo o suporte, né, para essa transição do local, né? Todo mundo on-premise, todo mundo trabalhando 100% no escritório, para essa realidade híbrida, essa realidade totalmente online. Então, hoje a gente tem esse cenário de Future Enterprise, né, que é um cenário que as empresas elas estão nessa jornada de recuperação, elas estão nessa jornada de investimento em TI, né, e o IDC ainda pontua que o mercado ele vem cada vez mais se tornando positivo, né, quando a gente fala em investimentos de TI. Em junho do ano passado, essas empresas entrevistadas, cerca de 48%, quase metade das empresas, elas estavam ainda em crise. Em setembro, esse número já caiu para 14%. Então, a gente observa, né, que essas empresas elas vêm mantendo, né, esse crescer no investimento, né, mantendo aí e ampliando esses investimentos em TI. Né? Então, a cloud ela vem como papel prioritário dentro dessa curva de crescimento. Tá? Olhando ainda esses investimentos, né, o IDC ele pontua muito que hoje os negócios eles estão se tornando cada vez mais digitais, né? As empresas elas vêm sendo demandadas como nunca foram antes, né? Então elas precisaram se reinventar a maneira de fazer negócio, né? Criar novas experiências, novos produtos. E aí, quando a gente fala nesse novo produto, né, nessa nova realidade, o IDC pontua que esses investimentos em TI, ele vem crescendo, né, e não tem uma previsão de queda. Então, até 2025, a gente tem uma previsão que o IDC pontua que os gastos globais, né, olhando o cloud computing, vai ser em torno de 1,3 trilhões de dólares. E quando a gente olha todo esse investimento, né, a gente está falando todos esses serviços combinados em nuvem, que aí a gente destaca a infraestrutura como serviço, a gente destaca o software de infraestrutura como serviço, a plataforma como serviço e o software como serviço, né? Então, somando todos esses serviços combinados em nuvem, o IDC até pontua que até 2025, esse aumento ele vai ser em torno de 21% quando a gente fala em gastos em nuvem. E aí, quando a gente olha esses serviços em cloud, né, como é que eu enxergo, né, o comparativo entre esses serviços, né? Hoje, a gente tem alguns pilares quando a gente fala em cloud computing, a gente fala do IaaS, né, que é infraestrutura como serviço, a gente fala do PaaS, plataforma como serviço, a gente fala do SaaS, que é o software como serviço. E aí, para comparar um do outro, a gente tem aqui uma tabelinha que ele mostra a TI tradicional, né, qual é a camada que o cliente, né, ele precisa ter a gerência, né, ele precisa ter a preocupação, em manutenção. Então, a gente vê aí desde a parte de rede, né, a parte de network, a parte de conectividade, a parte de switch, armazenamento, a parte de virtualização, desculpa, até a parte de aplicação, né? Então, a gente vai com a TI tradicional, o cliente ele tem 100%, né, preocupação com a gestão desses equipamentos, né? Sem falar da parte de facilities, né, que a gente está falando aqui de redundância, link, a parte de energia, sistema de refrigeração. Então, tudo isso também envolve, né, custos embutidos no ATI tradicional. Quando a gente passa para uma infraestrutura como serviço, que hoje vai ser o nosso foco, a gente vai falar muito sobre esse pilar aqui de infraestrutura como serviço, a gente está falando de uma responsabilidade compartilhada, né? Então, quando a gente fala de uma infraestrutura como serviço, da camada de network, né, até a camada de virtualização,
a responsabilidade, ela passa a ser do parceiro, né? Ela passa a ser do provedor, né? Então, eu tenho hoje, né, uma infraestrutura com o Google. A minha infraestrutura é infraestrutura como serviço. Se for como serviço, então o cliente ele só tem a responsabilidade do sistema operacional até a aplicação. Da camada de virtualização, né, do hypervisor para baixo, isso fica como responsabilidade do próprio fabricante e do parceiro, tá? Quando a gente vai para uma plataforma como serviço, que é o PaaS, né, o cliente ele abstrai desde a parte de network até a parte de disponibilidade. Então, a preocupação dele é a aplicação em si e os dados dentro daquela aplicação. Então, nessa plataforma, a gente consegue customizar, né? Eu preciso customizar aquele software, eu preciso customizar aquela aplicação, mas eu não tenho a preocupação de qual sistema operacional que está rodando aquela aplicação, né? Qual o servidor que está rodando aquela aplicação. Então, minha preocupação, ela passa a ser focada apenas na aplicação e nos dados. Quando a gente vai para a camada de software como serviço, né? Toda essa infraestrutura, desde a parte de rede até a parte de aplicação, toda essa estrutura é de compromisso de gestão do próprio fabricante, do próprio provedor, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode citar até o Workspace, né? Vocês todos são usuários de Workspace, né? E o Workspace, ele se encaixa em um produto SaaS, né? É o software como serviço. Então, é um produto pronto, né? Para que o cliente ele use aquele produto e não precise se preocupar com customização, onde é que aquele software ou aquele serviço ele está rodando, qual servidor, qual o virtualizador e tudo mais. Então, esses são os pilares comparando com a TI tradicional, tá? E aí, quando a gente fala de todos esses pilares, hoje o nosso foco é a infraestrutura como serviço, né, que é onde a gente vai falar hoje, do Google Cloud Platform. Quais são os benefícios, né, que a nuvem traz quando a gente olha esse pilar, né, de nuvem, né? Então, de cara a gente já consegue entregar uma escalabilidade, né? Aí eu preciso ter uma flexibilidade de expansão e redução, né, dos meus requisitos de máquina. Então, a nuvem consegue te entregar isso, né? Eu comprei uma máquina virtual hoje com 4 vCPUs, né? E eu preciso atender uma certa demanda e eu preciso de mais poder computacional. Com apenas alguns cliques, a gente consegue expandir, né? Dobrar, triplicar, enfim, quanto poder computacional aquela máquina precisar, a gente consegue dar essa escalabilidade. Eu não preciso mais desse poder computacional, eu posso reduzir? Sim, a gente pode reduzir esse poder computacional. Então, quando a gente fala nessa escalabilidade, né, nessa flexibilidade que a nuvem entrega, a gente está falando isso de uma infraestrutura como serviço, tá? A gente também destaca a disponibilidade, né, 24/7, então, a qualquer momento que precisar ter essa escalabilidade, né, precisar ter esse crescimento, a nuvem ela consegue prover em full time, né, em real time, essa expansão ou a diminuição. Velocidade, né, acaba entrelaçando aí entre escalabilidade e disponibilidade, né? Então, quando a gente olha um ambiente on-premise, né, a demora que a espera de um equipamento, a instalação daquele equipamento, a instalação dentro daquele equipamento, né, o espaço que eu preciso alocar para ter aquele equipamento dentro do meu data center. Então, tudo isso, quando a gente vai para um ambiente em cloud, a gente tem uma velocidade, tem uma celeridade na entrega, né, de requisitos de máquina. O custo e a eficiência, né, a gente consegue comparar muito bem com o ambiente on-premise. Hoje, a grande maioria, né, dos clientes não conseguem fazer essa comparação. Poxa, quanto seria meu custo, né, olhando minha infraestrutura on-premise, principalmente quando a gente envolve manutenção, quando a gente envolve todo esse valor dos facilities que eu pontuei no slide anterior, né? Então, é muito difícil fazer esse dipara, né, entender quanto é o meu custo, hoje na TI tradicional, para eu fazer um dipara para a minha infraestrutura em nuvem, né? Então, na infraestrutura em nuvem, o valor pago é o valor que você consome, né, em requisito de máquina. Então, você não tem custos adicionais, como a gente teria numa TI tradicional. Quando a gente migra toda essa infraestrutura também para a nuvem, a gente deixa de ter uma preocupação, né, em relação à manutenção de equipamento, a upgrades de sistemas operacionais, né, a partir de virtualização. Então, a gente deixa de ter todas essas preocupações e passa a focar, de fato,
né, no core business, né, focar no negócio da empresa em si, não perder tanto tempo nessa parte de gestão. Deixa uma outra pessoa fazer por, né? Quando a gente olha também nuvem, a gente está falando de inovação, né? A possibilidade de testar novos recursos, a possibilidade de testar recursos plug and play, que a gente chama, né? Por exemplo, não preciso parar minha infraestrutura local para testar um recurso novo, como, por exemplo, machine learning, inteligência artificial, testar qualquer outro recurso, né? Poxa, eu quero testar agora um recurso serverless, quero levar meu banco para um recurso serverless, sem ter a preocupação daquela máquina virtual, de sistema operacional e tudo mais. Então, a gente tem esse benefício também em cloud. Gestão, né? Quando a gente leva isso para a nuvem, principalmente para empresas que são pulverizadas, né? Tem vários data centers espalhados aí, tem essa gestão centralizada, né? Numa console, você consegue entender e ter a visão de consumo, quem está consumindo o quê, quais são os projetos, onde está alocado, qual é o data center, qual o projeto, né, que está alocado naquele data center. Então, você tem essa visão e essa gestão focal em uma única console. E segurança, por último, não menos importante, né, o Google ele tem toda a infraestrutura, né, de network, uma infraestrutura própria, que até o Henrique Ueda vai pontuar um pouquinho hoje sobre toda a infraestrutura do Google. E o Google investe muito pesadamente em segurança da informação, né? Então, hoje, quando a gente fala em segurança em cloud, a gente está falando também de uma segurança compartilhada, né? Por que compartilhada, né? O Google ele indica quais são as melhores práticas, né, em relação à segurança, mas o cliente, na hora da implementação, é que vai dizer, poxa, o fulano tem acesso a essa pasta, o ciclano tem acesso a esse projeto, né? O Google, ele permite granularização, né, de acessos. Então, o cliente é que vai dizer quem vai acessar o quê, por isso que a gente pontua muito que segurança, ela é compartilhada. Então, o Google, ele protege toda a parte de maquinário, né, mas a parte de acesso, de fato, é por conta do cliente, tá? E a gente sempre faz todas as menções, né, de segurança que o Google pontua, todas as melhores práticas para que a gente implemente da melhor forma possível, tá? E aí, olhando todos esses benefícios da nuvem, né, eu trouxe aqui alguns casos de sucesso público, inclusive, para pontuar alguns deles, tá? E aí, a gente tem a Quirimedia, né, que ele conseguiu aumentar a produtividade fazendo a migração de um outro provedor para o Google Cloud, e ele aumentou em cerca de 83%. A gente tem um Twitter, né, que melhorou a agilidade, reduziu custos, né, ao migrar cerca de 300 petabytes de dados para o GCP. A gente tem o Spotify, né, que utilizou o Google Cloud para oferecer capacidade infinita e acelerar a inovação. A gente tem o Global que ele reduziu, né, recursos computacionais em cerca de 1/3 quando ele fez a migração para o Google Cloud. Né? Tem a Atom Bank, que ele melhorou a experiência do cliente quando ele ativou novos ambientes, né, em cerca de uma semana, comparando com o ambiente tradicional, que seria em torno de 42 semanas, tá? O PayPal, né, que ele utilizou o Google Cloud para gerenciar picos de transição, para dar mais eficiência, né? O Carrefour, que utilizou a plataforma do Google para inovação, né, já que o mercado, o setor alimentar, ele vem mudando, né, com aceleridade. A Dots, né, que ele usou o Google Cloud para apoiar na expansão dos negócios, né, gerando aí economia. O Magazine Luiza, né, que ele migrou cerca de 113 apps, né, em menos de 60 dias para a cloud, com o GCP, tá? Então, para falar um pouquinho sobre Google, né, eu vou chamar o Henrique Ueda, vou passar a palavra para ele, e ele vai pontuar para a gente, nessa virada para a transformação digital, né, por que o Google Cloud? Boa, obrigado, Débora, obrigado a todo mundo do SafeTech pelo convite, todo mundo que também está participando. Como o Talmi comentou, eu sou executivo de contas aqui para a Google, sou responsável pelo Brasil, então provavelmente a gente vai se falar daqui para frente para poder apoiar vocês também nessa transformação digital. E acho que a ideia é um pouquinho de falar sobre por que Google Cloud vai ser desde passar de um cenário macro, de fato, e a gente poder falar, putz, no cenário do mercado de tecnologia, como que o Google se posiciona,
falar um pouco de fato do Google em si, e como que o grupo Google se posiciona também perante a cloud, e como que a cloud se beneficia desse grupo todo. E depois, características mais específicas de cloud, porque a gente sabe que, de novo, toda migração e toda adoção de nuvem nunca é fácil, sempre precisa ter, acho que, claro, alguns motivadores para que isso possa acontecer. Acho que a Débora passou por muita coisa, vou tentar não ser tão repetitivo aqui, vou tentar puxar algumas coisas que ela trouxe para a gente poder linkar as apresentações, tá bom? Pode passar, por favor, Débora. E o primeiro ponto, também estudo do IDC, e acho que aí é legal esse slide, porque ele mostra um pouquinho de como que o mercado ele olha a tecnologia, e aí tem alguns milestones, algumas datas que deixam isso muito claro. Então, até esse ano de 22, a maioria das empresas vão conseguir, de fato, ter um pezinho em cloud, tanto híbrido quanto 100%, até 24, 50% de todos os gastos de TI vão ser voltados para a transformação digital, não necessariamente só para infraestrutura como serviço, mas Workspace, por exemplo, que vocês já estão usando, e, enfim, todos os outros investimentos. E até 2025 a gente vai ter mais de 90%, ou pelo menos 90% das aplicações com alguma coisa de inteligência artificial. Tudo isso, fazendo por conta própria, é muito complicado, é muito difícil você conseguir chegar nesses números e chegar na transformação sem ter um parceiro, porque é muito complicado, como a Débora comentou, ter todo aquele ambiente dentro de casa para poder trabalhar, desenvolver, com todos aqueles problemas que a cloud resolve. Então, o Google Cloud está exatamente aqui, para que vocês, clientes, possam, de fato, chegar nessa transformação. A ideia aqui é a gente ser o meio para poder ajudar vocês, tá bom? Então, acho que esse cenário é um pouco mais macro, aí eu vou passar um pouquinho mais para dentro de cloud. E acho que o Google, a gente conhece muito bem o Google, porque no final ele é a ferramenta de pesquisa que todo mundo usa ali, todo mundo conhece a barrinha, mas acho que poucas pessoas conhecem o Google Cloud, e menos ainda, talvez, o grupo Alphabet inteiro. E eu sempre trago esse slide, porque acho que ele traz um pouquinho de como o Google é multidisciplinar, ou como a Alphabet é multidisciplinar. Então, a gente tem desde a parte do Google, que é Ads, YouTube, Marketing, e os devices físicos, e também os Big Bets, que aí são empresas que a gente ou aporta ou a gente compra, que elas têm diversas verticais, e vai desde carros autônomos até uma venture capital para poder ter mais impacto na sociedade. Por que isso é tão importante? Débora, próximo slide, que a gente já fala do porquê. Mas acho que todos esses produtos que a gente tem dentro do grupo, eles acabam se autoalimentando. Então, no final do dia, o Search ganha com o carro, a inteligência artificial que a Waymo desenvolve, o Google Cloud ganha com todas as outras empresas. E acho que esse é o grande benefício de poder fazer parte de um grupo muito grande, que é, de fato, poder criar uma cultura entre todos os do grupo e o Google Cloud aproveitar desse benefício. Então, vocês vão acabar tendo um pouquinho desse benefício de todas as outras empresas usando o GCP, de novo, para a transformação digital de vocês, tá? E não só isso, acho que um último ponto, perdão, Débora, um último ponto que é importante, todas essas empresas que são dentro do grupo Alphabet, elas são líderes no mercado. Então, de fato, a gente aposta em coisas que dão certo, e Google Cloud é mais uma delas, tá? Pode passar, Débora, por favor. E aí, quando a gente fala, e aí aprofundando um pouquinho mais, e de fato falando mais sobre a cloud e o Google Cloud em específico, e não tanto do grupo, eu vou focar em 2 pontos principais, que acho que, de novo, numa migração, numa adoção de cloud, a gente vê que é mais importante no dia a dia. Então, infraestrutura de fato, segurança e também a parte de economia, que acho que é, de novo, acho que é o maior motivador dessa migração. Então, quando a gente fala de infraestrutura dentro de Google Cloud, a gente tem um backbone global. Isso é muito legal, porque esse backbone inteiro ele suporta toda a operação de Google Cloud. E até para entender, putz, cloud é físico, mas ele é na nuvem, não é? Mas no final do dia são sempre servidores que suportam essa operação. A gente tem várias regiões do mundo, você vai ver que tem no Brasil, tem no Chile, tem nos Estados Unidos, enfim, tem no Japão até. E a gente é uma das nuvens que tem mais data centers no mundo, e todos eles vocês conseguem ver que eles são conectados por cabos. E aí tem até uma curiosidade que é muito legal, que o Google é a empresa que mais passa cabo no mundo, e esses cabos servem para que a gente tenha uma latência muito baixa entre qualquer região do mundo que você escolher utilizar cloud. Então isso não só traz performance, mas também ele acaba trazendo segurança, que é um ponto super importante de novo, que o nosso tráfego ele é sempre privado, ele nunca é público, ele nunca passa por outros provedores, então isso traz uma segurança nativa desde o hardware, que a Débora comentou que é uma responsabilidade nossa. Quando a gente fala de proteção de dados, que é o segundo ponto ali, o Google, de novo, ele é uma empresa de dados, né? A gente nasceu como uma empresa de dados, de search, de busca. Então, naturalmente também, a gente acaba tendo
muitas features que garantem que o cliente nem precisa se preocupar com segurança. Óbvio que vão ter outras que precisam, como a Débora comentou, de responsabilidade compartilhada, mas é muito mais fácil estar seguro dentro de GCP do que em outras clouds e muito mais do que em um ambiente on-prem que você tem que cuidar de tudo, tá? Então, tem até uma pesquisa no finalzinho ali que o Google é líder em proteção em soluções de proteção de segurança de dados, e isso acontece por causa disso. E aí eu trouxe um exemplo no próximo slide, que ele é bem, acho que ele é bem característico, e ele é o Chip Titan, ele é um chip que é desenvolvido pela própria Google, e ele serve para que desde do hardware mais básico ali da máquina, até eu, por exemplo, aqui no Google, e eu tenho até um chipzinho aqui que é exatamente esse, mas só que ele está mais bonitinho, mas que esse chip garante a segurança de todos os hardwares que têm acesso de alguma forma ou tem um contato nem que indireto com o data center do Google. Então, são várias coisinhas pequenas que quando você vai juntando, fazem com que o Google tenha essa posição de segurança no mercado. Pode passar, Débora. E aí passando talvez para o segundo ponto, que também é muito importante, que é a economia de grana mesmo, de recursos. O Google, ele tem uma posição muito, eu não sei se amigável é a palavra certa, mas ele é muito honesto com o seu cliente, no sentido de você conseguir, de fato, usar o máximo da cloud. E aí tem esse dado que é muito legal, que até 45% dos gastos em nuvem são desperdiçados, porque de fato é muito difícil você conseguir ter e tunar ao máximo esse uso de cloud. Às vezes você deixa uma máquina ali ligada, você está usando uma máquina muito maior do que você precisa, e muitas vezes você pode, sei lá, ter um compromisso maior para poder ter um desconto maior. Isso são coisas que, em maioria das clouds e on-premises também, no ambiente físico, você não encontra, assim como você encontra no Google. Então, muitas vezes você precisa ter um contrato de muito tempo e você ficar preso no provedor. As configurações não são tão flexíveis e às vezes também você não tem a máquina certa ou o tipo de máquina certa para aquele tipo de job que você precisa trabalhar. E aí a gente traz alguns exemplos nos próximos slides que deixam bem claro como que a gente, como Google, pensa esse tipo de economia. A primeira delas, e acho que essa é a mais legal de todas, são os descontos automáticos por uso sustentável. Então, basicamente, só de você usar a máquina, o Google já te dá desconto automaticamente. Então, você não precisa assinar nada, você não precisa fazer nada. Você usou durante o mês, quanto mais tempo do mês você usa, mais desconto você ganha. Então, é basicamente automático. A gente incentiva, de fato, que vocês gastem o menos possível dentro da nossa nuvem. O segundo ponto, que também... Pode passar, Débora, por favor, o slide. O segundo ponto que também é muito importante, isso a gente não tem em outras clouds, a gente só tem aqui dentro de GCP, dentre as 3 maiores, são as máquinas personalizadas. Então aqui, você não é obrigado a se preocupar com as máquinas que o provedor coloca como opção para você. Porque muitas vezes elas não são as mais otimizadas possíveis, porque normalmente tem aquelas máquinas de 2 e 4 vCPU, 4 e 8 e assim vai indo. E às vezes você precisa só de, sei lá, 2 vCPUs e 3 GB de memória. Aqui você consegue fazer isso. Então no final do dia, o custo também ele fica de acordo com o que você de fato está gastando, porque você tem essa flexibilidade até esse ponto de definir o tamanho da máquina e a quantidade de memória que você vai usar. Outro ponto, que acho que aí também é uma forma que a gente, como Google, se preocupa muito em trazer economia para o cliente, é que através de inteligência artificial, a gente consegue dar recomendações do tamanho certo de máquina. Então a gente pega ali o uso de vocês da máquina X durante o mês passado, a gente percebeu que vocês estão usando muito. Por exemplo, o cliente está usando muito, o próprio Google recomenda que o cliente diminua aquela máquina porque de fato ele não está sendo utilizado. Óbvio que tudo isso passa por uma decisão do cliente, nada é automático, tudo são sugestões, mas é um pouco de como que a gente vê esse tipo de economia e para garantir que vocês também tenham esse melhor uso econômico de grana mesmo também. Pode passar, Débora, por favor. E aí, por último, até mudou o nome, antes era máquinas preemptivas, agora chamam Spot. São máquinas que você consegue ter até 80% de desconto em cima de uma máquina on-demand normal. E a parte legal, aqui, de novo, acho que esse é mais um exemplo de várias ofertas que a gente tem de acordo com o uso que o cliente vai precisar. Essas máquinas servem para jobs que têm começo, meio e fim, e eles podem ser interrompidos. E isso faz com que eles sejam muito mais baratos. Então, são maquininhas que nascem e morrem de acordo com a demanda do data center do Google, e aí vocês podem simplesmente utilizar elas porque elas são muito mais baratas. Então, de novo, é mais uma oferta para vocês poderem utilizar, e aí com certeza eu, Débora, João, o time SafeTech, a gente está super aberto para depois conversar e aprofundar mais em como que a gente pode trazer vocês para a GCP com o melhor custo-benefício possível. E aí, por último, isso acho que é até um resuminho de tudo que eu falei.
A gente tem 3 cenários que são bem comuns aqui dentro, então são clientes que trazem cargas novas para GCP, então aquela startup que está começando, quero começar direto no GCP. A gente tem a migração on-prem, que é aquele cliente que já é tradicional, pensando em infraestrutura, óbvio, e está trazendo essa excelente para a cloud por uma questão de inovação mesmo, que é transformar o mercado, que é se destacar no mercado. Esse é um outro cenário que a gente tem. E aí depois desses 2 cenários que você já está na nuvem, tem o cenário de transformação digital, que é um cenário a mais, que é o que você consegue, de fato, não só aproveitar o benefício da nuvem, mas mudar o negócio inteiro a partir da inovação e dos benefícios que a Débora trouxe, mas para o negócio também. E aí isso a gente tem serviços diversos, eu não vou passar pelo Entos, nem pelo BigQuery, nem falar de organização, mas a ideia é que a gente consegue para vocês em todos os 3 passos e conta com a gente. Acho que essa é a ideia da conversa aqui. Não quis me estender muito, quis falar dos pontos que a gente como Google entende como os principais nesse primeiro passo, nessa modernização de cloud. E aí eu devolvo a palavra para a Débora e para o João para eles poderem continuar aí. Perfeito. Obrigada, Ueda. Imagina. Bom, continuando aqui, né, depois que a gente viu tudo isso sobre cloud, como é que está o mercado, olhando investimento em nuvem, olhamos por que nuvem, né, por que Google, e agora a gente entra no porquê, né, qual a importância de ter um parceiro quando a gente olha, né, esse consumo em cloud, né. A SafeTech, né, ela tem uma metodologia de entrega, né, em cloud. Desde o cliente que não tem nenhum workload em nuvem, né, não tem nenhum tipo de sistema, de job em cloud, a gente tem toda a metodologia de análise do ambiente, né, cenário, validar cenário de aplicações, dependência de aplicações, qual a aplicação ela tem maior aderência à cloud, qual aplicação a gente consegue fazer essa migração inicialmente para a nuvem, né? Qual o ROI que a gente consegue entregar, né, olhando essa migração do on-premise para a cloud, né? Então, a gente faz toda essa análise do ambiente, né? Faz todo o planejamento, né, de como será essa transição, né, do on-premise para a nuvem. A gente faz a migração, né, executa o plano de migração, olhando e colocando em prática, né, todas as melhores práticas ditas pelo Google, né, e a gente faz toda a otimização dos sistemas em nuvem, né. Essa otimização, ela é extremamente importante, né, porque a gente olha toda a otimização do que está em cloud, visando a redução de custo, né. E por que, né, essa redução de custo? Primeiro, quando a gente tem um parceiro Premier junto, né, no consumo de cloud, tem alguns benefícios, né, principalmente a SafeTech ela é um parceiro Premier Google, então a gente tem alguns benefícios como política de dólar, com o fabricante, então o cliente que ele passa, né, a ter o consumo do Google Cloud através do parceiro Premier SafeTech, ele também tem direito a essa política de dólar, né. E a importância de ter um parceiro próximo nesse consumo de cloud é essa importância da sustentação, né? A SafeTech ela consegue ter a visão, né, de redimensionamento, para essa pré-migração, então a gente consegue validar, poxa, vamos fazer a migração para a cloud, o que é que a gente consegue otimizar em relação a requisitos de máquina, né? Quando a gente olha o ambiente, principalmente on-premise, né, a gente compra, as empresas elas compram equipamentos que consigam dar uma sustentabilidade durante 3, 5 anos para a TI. Então, subdimensionada, né, superdimensionada esses requisitos de máquina para poder suportar, né, e atender às necessidades durante esse tempo. Quando a gente faz essa migração para a cloud, a gente traz para a nuvem o que de fato está sendo utilizado e consumido dentro do ambiente. Então, a gente faz todo esse redesenho, né, para fazer essa migração, essa pré-migração. Além dessa questão de tipos de máquinas, né, personalizadas que o Eda bem pontuou, né, então toda essa configuração, qual a melhor configuração para ser alocada em GCP, para trazer aquele serviço, né, dentro do GCP, existem vários recursos que tem uma camada gratuita, né? Então tem o que a gente chama de free tier, né? O cliente consegue consumir GCP sem ter nenhum tipo de faturamento, né? Alguns produtos eles conseguem dar essa janela. E a gente tem esse redimensionamento pós-migração, que é super importante. Quando a gente faz essa transição para a cloud, do ambiente on-premise para GCP ou de outro provedor para dentro do GCP,
a gente sempre tem essa visão de otimização de recursos, né? Que a ideia é que vocês consumam o cloud, mas consumam da melhor forma possível, né? Então, poxa, eu tenho uma instância, né, que essa instância ela foi provisionada com X vCPU, né, X de memória, e a gente observou que ela não está nem 50% sendo utilizada a sua capacidade computacional. Então, qual é a ideia? A gente mostra para o cliente, né, como a gente consegue otimizar o ambiente dele sem impactar, né, no ambiente de produção. Então, a gente dá essas melhores práticas, né, essas possíveis reduções, né, essa otimização, e o cliente entende, né, e valida se de fato ou não a gente é possível aplicar, né, aos requisitos de máquina que estão provisionados. Então, quando a gente olha todos esses pilares, né, de otimização, melhor configuração em cloud, qual o melhor recurso que eu posso alocar, a gente está falando nesse percentual de desperdício, né? Quando você não tem esse parceiro que dá todo esse suporte, né, dá toda essa sustentação a nível de consumo de cloud, a gente tem uma pesquisa em cerca de 35%, né, desses gastos em cloud, eles são desperdiçados, tá? Então, a ideia de ter um parceiro, além da otimização financeira, né, por conta da política do dólar, que o Google ele acaba tendo junto com a nossa parceria, né, também tem esses pontos que a gente consegue otimizar os custos, tá? E aí, fazendo o link, né, com o nosso tema principal, né, que é como é que a nuvem ela consegue suportar essa transformação digital, né? A pergunta que fica é: o que traz essa nova era de transformação digital em nuvem quando a gente trata de negócio, né? Então, hoje o mercado, ele mudou muito, né? Está extremamente acelerado, extremamente conectado, e a camada de negócio também vem mudando muito gradativamente, né? Então, hoje a gente tem um comércio B2B, né? Com o digital, ele vem primeiro, né? A camada digital vem primeiro, então hoje as empresas, né? O negócio B2B, empresa para empresa, ela também vem mudando essa relação de compra e venda, né? Então, hoje as empresas, elas também se modernizaram, né? E isso tá vindo muito essa camada digital, né? Olhando a nível de consumidor, hoje a gente tem um consumidor 5.0, que a gente chama, né, que é aquele consumidor nativo digital, né, são consumidores que já nascem, né, no digital, então eles efetuam muita compra digital, né, estão extremamente conectados, a gente fala aí ultra conectados, e eles estão também extremamente exigentes. Então, cada vez que passa, né, esses consumidores, eles querem uma venda mais personalizada, né? E aí a gente linka com o último tópico, que é o Customer Centric, né? O que é isso, né? Hoje, a cloud, ela provê suporte para que as empresas elas consigam ter o cliente como um foco, né? Aumentar a experiência desse cliente, né? Olhando uma taxa de fidelização e conseguindo conquistar muito mais clientes, né? E tudo isso, todas essas empresas, se elas não estiverem conectadas, né, na inteligência de dados, que é você acompanhar em full time, né, em real time, essa jornada de compra dos clientes, isso pode impactar no negócio, né? Então, esses pontos, né, de como está hoje o mercado, a nuvem, ela vem para auxiliar, né, nessa transformação digital. E hoje as empresas, elas estão extremamente conectadas e extremamente digitais, tá? Olhando a nível de processos e tecnologia, né, qual o benefício ao iniciar essa transformação digital em nuvem, né? Existem vários benefícios, a gente já destacou muito lá os benefícios quando a gente falou do IaaS, né, da infraestrutura como serviço, e aqui a gente volta a pontuar tanto tecnologia quanto processos, né? Hoje, quando a gente olha produtividade, quando a gente está com esse ambiente em cloud, a gente consegue aumentar a produtividade, né? Então, a gente consegue integração com os setores da empresa, a gente consegue aumentar a eficiência, melhorar os resultados. Inovação, a gente já pontuou lá atrás também, a gente consegue ter essa evolução contínua, né? A utilização de novos recursos, plug and play, né? Plug consegue colocar em prática, né? Consegue testar aquele recurso novo, né? Sem falar na eficiência, né? Melhorar o desempenho
das atividades, o processo tem mais controles, diminuição de erro e também redução de custo, tá? Então, pessoal, a ideia sobre essa transformação digital com suporte em cloud é mostrar para vocês que a nuvem ela é uma realidade, né? GCP é uma realidade, tá? E nós, como SafeTechs, estamos aqui para apoiar vocês nesse papel de transição para a era digital, tá? A gente vai abrir agora para perguntas e respostas. Eu vou passar a palavra para o Taomi, novamente, agradecer a atenção de todos vocês, me colocar à disposição, tá? Caso alguém tenha alguma pergunta que não queira colocar aqui no chat, que não queira falar, né? Meu canal está aberto, depois eu coloco aqui meu e-mail para poder a gente bater um papo. Vocês também vão receber um e-mail no final, né? Que vai pontuar lá o meu contato. E aí a gente vai evoluindo, caso vocês tenham interesse em conhecer mais, né, conhecer os produtos que o Google Cloud tem. Hoje o Google tem mais de 400 produtos, a gente até brinca que é infinitamente, computacionalmente infinito, mais ou menos esse trocadilho. O João é que sabe pontuar esse trocadilho, mas é muito produto e com certeza a gente consegue apoiar vocês em qualquer necessidade em cloud. Maravilha, muito obrigado, Débora. Eu acredito que todos nós vamos sair daqui com bastante conteúdo, vamos sair ricos de conteúdo. E para esse momento de perguntas, pessoal, eu tenho aqui algumas perguntas, mas volto a dizer, caso vocês tenham algum interesse, alguma sugestão, alguma pergunta, põe aí no chat que a gente vai estar respondendo, tá bom? A primeira pergunta que nós temos aqui é: qual a vulnerabilidade da nuvem? João, você pode nos responder, por favor? Claro. O que acontece? Ainda entrelaçando um pouco o discurso que o Eda e a Débora comentaram mais cedo, a questão de segurança ela é uma atividade compartilhada. Ao mesmo tempo que a Google ela entrega todas as atividades de melhores práticas de segurança para os data centers, a configuração entre servidores e a configuração exposta à internet, ela são ações opcionais para o cliente. Existem servidores que precisam estar abertos para a internet, existem servidores que precisam estar fechados a ela. E essa configuração ela é feita pelo usuário. Então, assim, isso é o que justifica a questão da segurança compartilhada. Então, a Google Cloud ela oferece formas de você fazer o controle de segurança em firewall, ela te oferece as camadas de segurança entre load balancer, então seria a camada 3, 4, 5, 7. Ela oferece soluções de WAF para você implementar, ela oferece formas de você fazer comunicações unicamente internas, oferece serviços que você pode envolver VPN entre o seu data center local e a nuvem, assim como você também pode ter um cabo privado em que você consegue forçar que toda a sua comunicação entre cloud e o seu data center de fato seja privado. Então, varia, a questão da segurança, ela é muito específica para cada um, de fato, soluções para cada tipo de necessidade existem e elas podem ser configuradas, mas ela é uma configuração feita pelos técnicos de TI, de fato. Mas, pensando bem também um pouco nessa pergunta, existem alguns pontos de maiores atenção que a gente tem que prestar atenção quando está em cloud. Uma delas é a questão de chaves para os seus serviços, chaves de alguns G-contas. E isso também existe solução. Existem soluções tipo KMS, que é um banco de chaves que ele consegue fazer rotatividade de chaves para service accounts, por exemplo, ou chaves privadas de criptografia. Existe também alguns cuidados que a gente tem que ter, porque em muitos casos, quem começa na cloud, ela monta o servidor, monta a aplicação, precisa fazer um acesso ao servidor e abre a porta 22 ou a porta 3389 para você fazer o acesso ao servidor. Isso é muito comum. Entretanto, existem soluções também para você não publicar essas portas. Tipo, a Google oferece um serviço único, exclusivo, que é o IAP, Identity Aware Proxy, que você consegue fazer esse tunelamento ao seu servidor de forma segura.
Então, vulnerabilidades, existem casos que é muito comum da gente prestar atenção sobre, são pontos sempre de atenção, esses pontos das portas que estão liberadas de fato, se existem a segurança do seu front-end ali, ocultado por um load balancer, ou até mesmo uma questão do rodízio de chaves. São os pontos de maiores atenções que a gente tem que ter quando está trabalhando em cloud, mas são pontos também que a própria Google Cloud ela oferece formas de você fazer essa proteção. Acredito que seja isso. Perfeito, maravilha. Antes da gente prosseguir para a próxima pergunta, o Fernando Jorge ele levantou a mão. Meu amigo, você tem algo a acrescentar? Queremos ouvir você. Sair um pouquinho aqui desse casulo. Olá, pessoal, obrigado aí. Satisfação aí tratar desse tema. Eu até coloquei a pergunta no chat, mas é assim, eu falando, talvez eu me expresse melhor. Eu estou com um processo de contratação de Cloud Broker e um dos requisitos dessa minha contratação é que eu tenha redundância, né? Então, eu possa estar aqui acessando um serviço, independente do que seja, e caiu, eu posso sair por outro caminho e continuar meu acesso. Se eu contrato o Google, ou a Google, eu fico sempre na dúvida, se eu contrato a Google, como é que ela pode me garantir essa redundância? É essa a minha dúvida. Uhum. Bom, Oi? Sim. Posso começar comentando, Fernando, e depois o João me complementa também. Prazer. Fico feliz que você tenha gostado da conversa. Acho que fico feliz também que levantaram algumas dúvidas, é ótimo. Quando a gente fala de redundância, Fernando, acho que tem um ponto importante que, de novo, acho que o Google, como o João comentou, ele dá as opções e vocês definem quais opções que vocês querem tomar. Quando a gente fala de redundância, tem uma acho que talvez a mais comum de todas, é você ter um link através de uma VPN, então um link virtual, e ao mesmo tempo ter um link físico. Então, o Google permite que você também acesse de forma privada, claro, e isso através de parceiros Google Cloud, você acessar o data center através de um link físico, e não só virtual. Então, se por acaso o link virtual cair, você ainda continua tendo link físico e vice-versa. Você acaba tendo essa redundância a partir disso. João, quer complementar aí? Não, acho que até a sua resposta seria um pouco menos, um pouco mais abrangente. A questão da redundância, ela também é feita, ela tem também outros detalhes que a gente tem que pensar nela. Quando você está pensando na redundância também, você tem que estar pensando em máquinas diferentes, em regiões diferentes. Como o Eda comentou lá mais cedo sobre a questão dos data centers, a Google Cloud ela tem aqueles N data centers em N regiões. Eu não sei para vocês se estavam tão grande quanto, estava tão pequeno quanto o meu, não deu para ver direito as bolinhas, mas lá tem uma imagem lá das bolinhas azuis, que são a região, de fato, que você está, que existe a Google Cloud lá, e existem outros 3 a 4 data centers diferentes para você fazer o deploy das suas máquinas. Então, vamos supor, você quer fazer um deploy de uma máquina em São Paulo, e você quer fazer redundância nela, existem 2 formas de você executar essa redundância. Você pode fazer tanto a redundância entre um data center A e B, assim como você pode fazer a redundância entre São Paulo e agora o novo data center do Chile. Você pode fazer essa redundância de forma regional ou zonal. E isso tudo, existe toda uma solução por trás disso, para você desenvolver uma solução dessa, mas, como o Eda falou, as possibilidades existem, e a metodologia de redundância é, assim, muito parecida com a filosofia do on-premise, é a mesma. Legal. Okay. Maravilha. E aí, Fernando? Maravilha. Então, a gente vai prosseguir para a próxima pergunta, tá? João, agora a respeito de alguma solução DLP. Existe a interação do Google associar, a intenção do Google associar a solução a alguma ferramenta DLP? Sim, ok. DLP, para quem não conhece, Data Loss Prevention, é uma solução de ocultamento de dados sensíveis. Esse tipo de solução já é disponível na Google Cloud.
ela é oferecida como API, então, assim, independente se você está no on-premise, se você está numa outra cloud, a API de Data Loss Prevention da Google, ela é disponível e implementável no seu serviço ou pipe de trabalhar com dado. E a nossa solução de DLP, inclusive, ela está já integrada em algumas soluções internas nossas. Então, como um exemplo, se você precisa fazer um armazenamento de arquivos estáticos, ou arquivos de objetos, que a gente costuma chamar, você vai armazenar eles no Cloud Storage por N motivos, Você pode já passar, a API de DLP, da Data Loss Prevention, ela já consegue ler, fazer o entendimento daqueles dados no próprio Cloud Storage e já te entregar o resultado. Então, assim, existe a ferramenta, ela é disponível, você pode integrar tanto dentro do seu ambiente Google Cloud, como tanto fora. Como eu falei, ela é uma API, e ela já está intrínseca em muitos dos produtos. Ela já está acessível, plug and play dentro de muitos produtos, dentro da própria Google. Você quer complementar com mais algo, Eda? Ótimo. Maravilha. Agora nós temos uma pergunta do Ronaldo, ele que é coordenador de TI lá em Fortaleza. Ele pergunta, ele gostaria de que você pudesse explicar um pouco mais sobre a economia em nuvem. Ok. Nesse momento, eu acho que vale a pena a gente separar em dois processos, porque a economia ela pode acontecer em dois momentos, tanto na questão operacional quanto na questão comercial. Quando a gente pensa em operação, a gente está falando, quando a gente pensa em Google Cloud, a gente está, principalmente nos primeiros passos, já pensando em servidor, a gente está pensando em montar aquela máquina do on-premise em nuvem, e etc. Ele é o pensamento, ele é o primeiro passo, e isso é muito comum e faz muito sentido para muitas empresas, somente com uma estrutura mais tradicional. Mas o que acontece? O serviço lá que a gente coloca, que a calculadora expressa, ela não é unicamente o servidor. Pensa que lá existem diversos outros fatores que garantem a integridade daquilo. Então, quando a gente está pensando em Google Cloud, os data centers são Tier 4 para 5. Então, o que isso significa? Equipe interna de redes para verificar os data centers, equipe de elétrica para você manter para você manter as manutenções periódicas que você tem que fazer, geradores de energia que mantêm durante semanas o data center ligado, caso tenha alguma crise energética, redundância de N formas, tanto para link de internet quanto para comunicação entre as outras regiões. Entenda que quando você olha para o servidor, quando você olha na calculadora e vê o servidor, ele não é unicamente o servidor. Ele tem todos esses outros valores agregados juntos. Quer complementar alguma coisa, Débora? Eu quero porque eu dei uma lida aqui na pergunta do Fernando, e ele pontuou que de todos os serviços que ele cotou em cloud, ele sempre achava muito caro, né? Então, eu queria deixar a mensagem seguinte, existem modelos de máquina, como o Eda pontuou na apresentação dele, que a gente consegue reduzir valor, né? A gente consegue reduzir custo. Existem alguns programas que o Google ele acaba liberando para os clientes, que a gente também consegue reduzir custo, como, por exemplo, compromisso, né, de utilização de valor. Existe também o recurso do desconto de uso continuado, que também o Eda pontuou. Então, assim, e a gente precisa entender, existe também duas modalidades quando a gente sai do on-premise para a cloud de precificação. Existe o que a gente chama do as-is, né? Fazer aquela migração de tudo que você tem no on-premise, a gente jogar tudo para a cloud. E existe uma precificação que a gente chama de right sizing, né? A gente fazer um size mais direto. Então, existem ferramentas do Google, né? Principalmente uma ferramenta, o Stratozone, que nos ajuda a ter essa visão do que tem no on-premise em relação a consumo, né? O que você está, de fato, utilizando
né, olhando todos esses requisitos de máquina, e a gente faz essa precificação do que realmente está sendo consumido em cloud. E aí a gente olha todos esses recursos, né, que o Google pontua, todos esses benefícios, né, que a gente tem em cloud para poder reduzir o valor, tá? Só queria complementar isso, João. Ótimo. Então, assim, a gente tem tanto essa redução de OPEX e CAPEX que eu estava comentando, que é essa questão processual, que uma vez que você está em nuvem, você não precisa mais se preocupar com tanto essa necessidade de você ter que ter uma equipe interna para resolver o seu maquinário mesmo, o seu hardware aí dentro de casa, sem contar que aí você começa, à medida que você vai desligando os servidores, você não precisa mais se preocupar com tanta resfriamento, energia elétrica, etc, que são todos as dores de cabeça do data center, né? E você escala essa dor de cabeça para o Google. E ele faz isso de uma forma, e ele faz isso seguindo todas as normas de ISOs que existe, que o mercado exige como excelência. Isso é uma premissa da própria Google. E aí, como a Débora comentou, existe também existe N momentos que a gente começa a redução. Tanto quando a gente chega nos seus servidores, a gente conseguiu fazer a primeira migração, seu servidor está rodando lá dentro, e você começa a entender como é que o seu servidor se comporta, você começa a realizar o right size. E, pô, se o seu servidor de fato tá tendo um oversize de tudo que você colocou para aquela máquina funcionar, você simplesmente, com 2 cliques, você reduz aquilo ali e você passa a pagar o de acordo com aquilo. Existe também um outro ponto bem interessante na questão da redução, que é tanto a questão de tempo, se a gente pensa no tempo de contratação. Um servidor físico que você vai alocar para você, se você for fazer a conta, tem que colocar um servidor novo para mim, você tem que contratar todo o hardware, você tem toda aquela economia de tempo que a Débora comentou mais cedo, e sem contar que quando você faz a compra de um servidor, você faz a compra pensando de 5 a 8 anos. Se você for pegar o ponta do lápis ali, apenas servidor, e comparar com o servidor cloud, de fato, talvez a compra, o gasto em cloud seja 3 anos, seja aquele valor alcançado em 3 anos, sendo que o servidor físico, você estaria cotando ele para 5, 8 anos. Mas você tira o problema de ter que fazer esse estudo de crescimento da sua TI de 5, 7 anos, 5, 8 anos, e você consegue, de fato, escalar ela, você consegue configurar ela de acordo com o que você está usando sempre o fator on demand, e não mais essa previsibilidade tão longa. E sem contar que tem esses outros custos de OPEX, CAPEX, que é a equipe de manutenção, são os riscos internos de uma queda de energia, manutenção de geradores, você manter... tem umas coisas que são bem interessantes e quem trabalhou com que lembra. Tipo, você tem que poder manter o seu tanque de diesel lá para manter seu gerador, você não pode manter aquele tanque de tempo, que aí começa a criar crosta. E você deixa de ter esses problemas. E existe esse outro fator comercial que a Débora estava comentando, e eu acho que vale muito o Eda comentar também, que são os incentivos comerciais que a própria fabricante ela entrega. Como questão quando você entrega um projeto para a fabricante e fala e dá a estimativa, a própria fabricante te dá vários retornos, como treinamento, etc. Eu acho que vale a pena muito o Eda falar que o Eda ele é o cara ele é o cara que assina esses projetos por parte da Google. Você poderia dar uma palhinha sobre, por favor? Claro, João. Acho que a ideia aqui, Ronaldo, principalmente, acho que, enfim, toda essa parte que o João comentou, técnica, concordo super, e colocaria só um último ponto de custo, que é o custo de inovação. Acho que quando você está no on-prem, de novo, tudo demora mais, tudo você precisa contratar para poder esperar a máquina chegar e poder, de fato, pensar numa aplicação nova, numa modernização, enfim, tudo acaba demorando mais, e esse custo ainda existe, porque, de fato, é um custo que a empresa fica para trás, que quando você está na nuvem é tudo muito mais rápido. Então, acho que tem esse ponto também que é importante, além dos que eles comentaram. E acho que tem uma questão de economia, acho que não é nem tanto economia, mas o Google ele sempre se preocupa em fazer com que o cliente, de fato, tenha benefícios vindo para a nuvem, até porque se não existissem benefícios, ninguém viria para cá.
Então, acho que também tem uma questão, como o João comentou, da gente apoiar vocês com treinamento, apoiar com, putz, a gente precisa, não pode ter dois ambientes rodando ao mesmo tempo, a gente tenta apoiar de alguma forma também essa transição de vocês, enfim, acho que tem vários incentivos que a gente pode pensar aqui, e com super prazer eu gostaria de entender melhor o seu ambiente, Ronaldo, para poder até entender de fato e poder dar as sugestões corretas para que essa transição possa acontecer, tá bom? Mas a ideia aqui é que o Google seja parceiro de todos vocês para a gente poder vir para a nuvem com sucesso e tirar um pouco desse medo de, putz, é mais caro, que talvez seja só uma miopia ali da calculadora que de fato ela acaba dando essa sensação, tá bom? Perfeito, muito obrigado, Henrique. Pessoal, já estamos chegando ao final da nossa live, mas temos uma última pergunta para a gente encerrar esse momento, tá? Encerrar também a live, que se refere, se a gente estava falando economia, agora vamos falar do custo. A pergunta que nós temos aqui o custo também vai depender do link contratado? Vamos lá. Como a gente comentou um pouco mais cedo, entenda que existem várias formas de você fazer a comunicação entre o seu on-premise e a nuvem. E quando eu falo on-premise também, eu estou abordando os usuários finais, que às vezes você tem um computador ali do colaborador e ele precisa acessar aquela máquina. A gente sabe que na TI existem N formas de você criar a segurança. Você pode pensar nos links VPNs client to site, você pode pensar em links VPN site to site, você pode pensar, como a gente falou, sobre pensar no cabo, o cabo físico que pode conectar o seu data center, o seu on-premise com a nuvem. Existem N formas e cada uma, de fato, ela tem uma forma, ela tem um jeito de ser enxergado. Então, assim, se você estiver pensando assim na comunicação de um link de cabo, de fato ele tem um custo. Se você estiver pensando na VPN, site to site, ele também tem um outro custo. E se você estiver pensando na comunicação via internet ou o IAP mesmo, a solução IAP, que é o treinamento para o usuário de TI para a máquina, que ele é de forma criptografada, ele é gratuito. Ele é uma ferramenta que a Google Cloud disponibiliza. Então, assim, é um pouco difícil de responder, porque cada caso é um caso, mas, assim, entenda que o interconnect, que é esse plugar o cabo data center e colocar ele na nuvem, ele é, de fato, o único que tem essa modalidade de tipos de link. Que aí, de fato, você pode escolher se seu cabo vai para trafegar 10 gigas, 50 gigas, se ele vai carregar 100 megas, se vai carregar 1 giga. Ele, de fato, tem essa modalidade que você escolhe quanto é que vai ser a capacidade desse cabo. Mas se a gente estiver pensando, por exemplo, em túneis VPNs, site to site, eles, de fato, são túneis únicos de 1.5 gigas de banda, cada um, e é um valor único, um tamanho único de banda, e você pode crescer esse tamanho colocando mais links ou não. O que para o mercado brasileiro comporta muito bem esses valores. Para essa pergunta ficou um pouco generalista, a resposta ficou mais generalista ainda. Caso tenha alguma dúvida, caso alguém queira saber um pouco mais desses detalhes, eu estou à disposição também para identificar melhor esses detalhamentos e até mesmo entender o que faz mais sentido para cada caso, né? Ok, perfeito. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa live, como eu já tinha falado. Foi um prazer estar com vocês, Débora, João, Henrique, muito obrigado. Vocês deixaram essa live ainda mais brilhante possível. Eu tinha comentado antes de começar que nós iríamos fazer o sorteio, mas devido ao horário também, nós iremos fazer assim que encerrar essa live, para não precisar vocês ficarem presos aqui nesse sorteio. Não se preocupem que todos os nomes de vocês já foram apurados, nós iremos fazer o sorteio e será enviado para o e-mail de todos vocês o sorteio em vídeo, o vídeo gravado da live, e todos os premiados e todos os sorteados receberão seus prêmios, tá? Então fiquem ligados também à questão do nome de vocês, do e-mail que nós iremos mandar com
bom? Pedindo o endereço de vocês, o nome, para onde nós iremos enviar, porque aí vai ser muito importante a gente ter esse retorno de vocês. No mais, foi muito bom estar com todos vocês. Nós iremos fazer outras lives durante todo o ano e fiquem atentos, porque serão conteúdos cada vez mais ricos para todos nós, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo contato, pessoal.